Olá, ouvintes do podcast ANUT News, o podcast da Associação Nacional dos Usuários de Transporte de Cargas, ANUT, que apresenta hoje mais um episódio. Vamos debater neste episódio com o presidente da ANUT, Luiz Valdez, o aumento dos preços dos combustíveis, que tem causado um grande impacto junto aos caminhoneiros e também junto à população. Tudo bem, Valdez? Tudo bem, Ribamar e todos os nossos ouvintes. Estou à disposição para aclarar mais esses pontos referentes à questão dos combustíveis no Brasil. E esses reajustes, né, presidente, têm dado bastante dor de cabeça na população. E já diante disso, Valdez, eu lhe pergunto, qual é o impacto dos aumentos dos preços dos combustíveis, especialmente do diesel, no transporte de cargas no país? Ribamar, é preciso que a sociedade entenda o seguinte: cerca de 70% de toda a carga movimentada no país é feito por caminhão. 70%. Portanto, o arroz que sai do sul do país e vai para o norte e nordeste vai de caminhão. O café que sai de Minas e vai para todo o país para ser regularmente tomado pela população vai de caminhão. O açúcar que circula vai de caminhão. Portanto, todos esses produtos, o biscoito, não é? As bebidas, todos esses produtos vão de caminhão. Ora, o caminhão, o principal insumo do caminhão é o óleo diesel, é o que faz mover o caminhão. Metade do custo de um caminhoneiro para transportar o seu produto pelo país é óleo diesel. Então, quando o óleo diesel aumenta, imediatamente aquilo é um custo adicional no bolso do caminhoneiro que repassa por frete e repassa para o produto final, né? Então, este ano, nós precisamos analisar bem isso e o governo está ouvindo nós, usuários, de que o óleo diesel aumentou 40%, às vezes mais de 40%. Então, em 6 meses, 7 meses do ano de 2021, você ter um aumento de 40%, quando a inflação é 5, 6%, significa que isto aí é um aumento de custo para o caminhoneiro, para o transporte por caminhão muito elevado, e que vai acabar aumentando o preço dos produtos no comércio em geral. Portanto, o preço do óleo diesel é o fator mais importante que nós temos na economia brasileira com relação à logística de transporte dos produtos a serem colocados no comércio varejista do país. Valdez, você sabe que a definição do preço do diesel e dos demais combustíveis segue uma cotação internacional, apesar do país ser um grande produtor de petróleo. Como explicar para o consumidor que o país produz petróleo e ainda tem que importar e vender a preços tão elevados? Dá para justificar, presidente? Este é um dos pontos nevrálgicos nessa discussão, que a população, e você levantou muito bem isso, não entende como é que eu, sendo um grande produtor mundial de petróleo e de seus derivados, toda vez que o petróleo aumenta lá na Arábia Saudita, eu sou obrigado a pagar aqui no supermercado ao lado da minha casa. Aumentou o petróleo lá, aumenta o derivado de petróleo aqui, consequentemente, aumenta o frete, aumenta o preço do produto. Essa lógica, ela é de difícil entendimento, mas a Petrobras e o governo precisaria vir a público numa linguagem fácil e acessível, explicar isso para a população, para que a população entenda por que isso acontece. Este é um ponto que já foi levado à Petrobras e ao governo de um modo geral, como que nós amortizaríamos ou diminuiríamos essa flutuação de preço.
Por quê? Porque o que a Petrobras faz? Ela tem o que a gente chama preço de paridade das exportações. Significa dizer de que eu tenho o meu preço atrelado ao preço do mercado internacional, mesmo que eu produza petróleo em reais. Este é um ponto importante. Quando eu produzo o petróleo aqui na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, eu estou gastando salário em reais, eu estou pagando o salário do meu pessoal em reais, todos os insumos em reais, tudo em real. E aí fica aquela dificuldade. Bom, por que então que eu vou atrelar ao dólar? Eu preciso dos dólares para importar, inclusive, novos derivados, porque nós não somos autossuficientes em todos os derivados. Então, eu faço essa conversão e digo, bom, eu preciso gerar alguns bilhões de dólares para importar aquele produto. Então, meu produto também vai ser cotado em dólar e não em reais. O que é preciso era tentar fazer, talvez, um balanceamento entre os custos reais e as paridades com o dólar internacional, com o preço do dólar internacional. E a Petrobras, ou o governo, vir a público explicar isso em detalhe, de uma maneira simples. Nós precisaríamos de duas ações. Uma, de comunicação à sociedade brasileira de como que isso quais os impactos do preço do petróleo no mercado internacional no pãozinho ali da esquina. E segundo, os impostos que tem na cadeia produtiva dos derivados são muito elevados. Então, nós precisaríamos também reduzir os impostos, seja os impostos federais, seja os impostos estaduais, entendeu? Então, assim, com esse pacote, nós iríamos organizar melhor, conceitualmente, o insumo mais importante para a cadeia do transporte dos produtos brasileiros no mercado interno. E a Nute Baldez, acredita que os constantes reajustes dos preços do diesel e também de outros combustíveis podem motivar uma nova greve dos caminhoneiros? Ibama, eu tenho conversado com muitas entidades e lideranças dos caminhoneiros. E a gente acaba entendendo as angústias que eles vivem do dia a dia. E uma dessas angústias é essa imprevisibilidade do preço do petróleo. A pessoa sai com um preço de combustível no início da viagem, às vezes a viagem dura uma semana, 10 dias, desse país imenso que é o nosso. Quando chega no meio da viagem, que ele precisa abastecer o caminhão, ele já encontrou o óleo combustível num valor 10, às vezes 12% mais caro. Ora, ele contratou um frete ao preço inicial e quando chega no meio da viagem já está outro preço. Ele tira daquele frete porque o embarcador não vai pagar aquele aumento. Então, ele tira do frete que ele ganhou, do lucro que, em tese, ele teria para pagar aquele aumento de lucro. Então, o que acontece? Gera insatisfação do caminhoneiro e do transportador. Neste momento, eu particularmente não acredito que haja adesão ao movimento grevista. Primeiro, porque os fretes estão bons nesse momento. Nós estamos ainda numa boa safra no setor do agronegócio. A economia está reagindo com algum vigor, o que pode aumentar o volume de carga a ser transportado. Isso dá, evidentemente, uma certa vantagem do setor rodoviário, porque ele é que transporta praticamente tudo. Mas isso tem um limite. Neste momento, a probabilidade de uma greve é pequena, mas isso cria um volume de insatisfação que lá na frente pode vir a criar, dar razão a um movimento grevista. E a DUT tem trabalhado muito a vários órgãos de governo, buscando solução, e inclusive conversando com os caminhoneiros para que eles fiquem com alguma tranquilidade, se é possível isso, porque eles sabem que nós que somos embarcadores, contratantes do frete, em muitas ocasiões, em muitos pleitos que eles têm, nós apoiamos também.
porque nós sabemos que é a nossa principal fonte de transferência de produto da origem até o destino. Nós sempre dissemos que nós, donos de carga, dependemos tanto do caminhoneiro quanto ele depende da gente. Portanto, nós não podemos ficar produzindo e guardando o produto, nós temos que transportar o produto para ele chegar na mão do consumidor. De forma que é uma relação bionívoca, uma relação de confiança que eu tenho certeza de que, neste momento, não temos condições de fazer greve, porém, nós precisamos trabalhar para evitar isso no futuro. Valdeir, já chegamos ao final do podcast Anut News, um assunto bastante importante para a economia brasileira, né? Então, desde já, agradecemos a sua participação nesse podcast, presidente. Bom, eu é que agradeço mais essa oportunidade a dar essas explicações aos nossos ouvintes e fazendo de novo o mesmo apelo. Mandem sugestões, críticas para que a gente possa abordar e aí nós apresentarmos as explicações e os conceitos envolvidos, principalmente em transporte, que é o nosso foco no nosso podcast. Ok, presidente, aquele abraço. E agradecemos a todos pela audiência. Você pode participar com sugestões e perguntas enviando um e-mail para anut@anut.org.br. Podcast Anut News voltará na próxima sexta-feira com mais um episódio. A todos, um abraço.